Olá pessoal, boa noite! Vim hoje aqui fazer outra live surpresa, porque afinal de contas estamos no Setembro Amarelo e eu tenho um compromisso pessoal com o Setembro Amarelo. Eu tenho quase que uma dívida de gratidão, digamos assim, em relação a essa data toda, né, focada na saúde mental, né? Para quem não sabe, eu faço essa live anualmente, toda vez que chega setembro eu faço essa live. Boa noite, Márcia. Eu faço essa live justamente para alertar as pessoas sobre a saúde mental, sobre depressão, que foi uma doença que me acometeu gravemente em 2018. E foi justamente em setembro que eu fui diagnosticada e comecei a tratar a minha depressão em setembro de 2018. Enfim, e eu gosto muito de falar sobre isso porque muita gente que me conhece há pouco tempo ou que ainda não sabe dessa história, não entende o quanto a depressão ela é insidiosa, como é que ela é silenciosa, o quanto a depressão ela comete qualquer pessoa, em qualquer classe social, em qualquer situação de vida, né? E comigo começou de uma forma só de fadiga. Eu comecei com uma fadiga intensa, uma fadiga mental, um cansaço físico muito grande, e eu sempre achando que era por excesso de trabalho, aí sempre falando sobre isso, eu tô muito cansada, era uma fadiga muito grande e eu sempre atribuía isso ao excesso de trabalho. Até que eu comecei a ter falhas de memória constantes, uma dificuldade de concentração muito grande. E aí eu fui procurar ajuda. Então, assim, o fato de ser um profissional de saúde não nos impede de, às vezes, ter um pouquinho resistente para procurar ajuda de outros profissionais, né? Enfim, fui ao psiquiatra e eu fui medicada errado, né? A médica psiquiatra me atendeu em 5 minutos, fez uma anamnese meia boca, digamos assim, ela não demorou nem 5 minutos fazendo a anamnese e me receitou uma medicação para TDAH, né? Que eu ia tomar um remédio, que rapidamente eu ia ficar bem e tal. E assim eu fiz, né? Comecei a usar a medicação, que ela falou assim, esse remédio aí criança de 10 anos toma. Só que assim, medicação errada para uma pessoa que não fez, né, uma anamnese adequada, não sabia da minha história e nada disso, eu tive muitos efeitos colaterais. O que acontecia? Eu tomava um remédio que era uma anfetamina, né, muito famosa, que o povo até usa para emagrecer, inclusive não vou citar o nome, mas comecei a tomar medicação, ficava bem, ficava ligadona na hora que eu tomava a medicação, conseguia fazer o meu trabalho. Quando chegava 3 horas da tarde, o efeito da medicação começava a declinar, eu entrava num buraco, eu entrava numa fadiga profunda, eu entrava numa falta de concentração absurda, né? E aquilo começou a cronificar de uma forma muito grave. Eu comecei a me isolar socialmente, eu já não queria responder aos meus amigos, aos meus colegas que me escreviam, as pessoas entravam em contato comigo, eu não respondia, vinha trabalhar, botava minha máscara social, atendia e, assim, da minha natureza, eu sou uma pessoa expansiva, eu sou uma pessoa engraçada, modéstia à parte, eu sou uma pessoa bem-humorada de uma maneira geral. E eu conseguia botar essa máscara social quando eu vinha trabalhar. Eu conseguia preservar essa imagem de uma pessoa de alto astral, de uma pessoa que tem um bom humor. Eu disfarçava muito bem, né? E quando eu tinha que sair do trabalho, parecia que eu tinha era um esgotamento profundo imediato, depois que eu acabava esses atendimentos. E aí, o que acabava acontecendo era, chegou um determinado momento que não conseguia mais trabalhar. O trabalho começou, eu não queria mais sair para trabalhar, eu não conseguia, eu achava que eu não tinha condições de atender as pessoas, de
trazer alguma coisa boa para as pessoas. Enfim, até a hora que eu falei, cara, isso não tá bom, e assim, me trancava no quarto, não era aquela história da depressão clássica, de ficar sem banho dias e dias, trancada dentro do quarto, mas assim, eu tinha algumas crises de choro, né, frequentes e tal, e chegou um dia que eu falei, não dá mais, né, não dava mais pra segurar aquilo ali. E aí fui a outra psiquiatra, e aí a psiquiatra olhou a medicação e falou assim, olha, teu caso é de depressão, é clássico de depressão, e eu não tinha, gente, uma coisa que é uma adendo importante, eu não tinha motivo, não tinha acontecido nada de diferente na minha vida, né? Não é nenhum luto, nenhuma separação, nenhuma perda, nada que justificasse aquela sensação, tá? Então, normalmente as pessoas associam, né, a depressão a algum trauma, alguma perda, algum luto, e eu não estava passando por nenhuma dessas situações, né? E aí o que acabava acontecendo? As pessoas ao redor querendo ajudar, né? Vamos, você pode, você consegue, né? Então assim, por que você está com falta de ar se tem tanto ar por aí? É quase isso o significado é muito similar a isso. Você falar para uma pessoa que com depressão, para ela se animar, para ela viver a vida, para ela olhar o lado bom das coisas. E aí assim, gente, rola muito preconceito em relação a isso. Ah, mas você tem tudo, você tem uma carreira, você não passa por problemas graves, você é mal agradecida, isso é falta de Deus, isso é falta de homem, isso é falta de beijo na boca. Enfim, gente, era uma quantidade as pessoas vinham com diagnósticos do motivo pelo qual eu estava com depressão, né? Que, na verdade, só pioravam o problema, porque não era nada daquilo, era um vazio, era uma coisa que não dá para explicar, né? A minha sensação, eu sempre coloco essa figura, é que eu estava dentro de um aquário, afogada, vendo toda a vida do lado de fora e eu não conseguindo sair dali para viver, né? E realmente eu não tinha motivo nenhum, né? Não tinha motivo nenhum para que isso acontecesse. E é engraçado que as pessoas tentam te ajudar e acabam atrapalhando mais do que te ajudam, né? Eu sei que com as melhores intenções. Né? Então assim, porque isso aí é falta de Deus, Simone. Gente, nunca foi falta de Deus na minha vida. Nunca foi. Né? E eu me sentia culpada por sentir aquilo, né? E falava aquilo assim, gente... Por que eu tô me sentindo assim? Como eu sou ingrata, como eu sou, como eu não posso ver as belezas das coisas. Eu via tudo acontecendo, só que eu não conseguia realmente não achava graça de nada. Eu nunca atentei contra a minha vida, nunca pensei sobre isso, tá? Então não foi uma depressão nesse nível, tá? Mas era uma história tipo assim, cara, se eu adoecesse e vier uma bala perdida melhor, sabe? Era uma sensação de falta de projeção, era uma falta falta de futuro, né? Enfim, e isso não combinava de fato com a pessoa que eu era, nunca combinou com a pessoa que eu era, né? Eu sempre fui uma pessoa alegre, sempre fui uma pessoa de alto astral, e assim, as pessoas realmente não entendiam, né, como é que isso podia estar acontecendo comigo, né? E como é que está acontecendo com uma pessoa que tem tudo, né? Assim, você não está passando necessidade financeira, você não tem problema de saúde, você não tem problema familiar, o que está rolando? E aí realmente isso, gente, faz com que haja um estigma sobre a depressão que é muito forte. Então assim, as pessoas querem dar motivo para algo que é químico. As pessoas querem dar motivo para algo, né, que não necessariamente vai ter uma causa específica, né? Enfim, e aí quando eu fui a essa outra médica, né, ela passou a medicação correta para mim. A medicação errada tinha me dado um efeito colateral, gente, que depois eu fiquei sabendo que era um surto. Eu não sabia que era um surto, mas eu chorei durante 24 horas seguidas, eu não conseguia parar de chorar, eu chorava, soluçava, e assim, eu tava quase desidratando de tanto chorar, e eu não conseguia parar, era uma coisa assim, extremamente dolorosa, era uma dor muito profunda, né? E aí, enfim, aí a médica passou a medicação, só que as medicações, gente, para depressão, elas demoram um tempo, elas têm que ser ajustadas, elas realmente demoram ainda para começar a fazer efeito. E aí eu falei para
para essa médica. Eu tinha que dar um curso, gente, numa determinada data que estava próxima. O curso já tinha sido todo vendido, eu estava com a turma lotada, eu não tinha como adiar o curso, eu não tinha como cancelar o curso, né, que era terceirizado com uma outra empresa. E eu estava desesperada, porque eu tinha as minhas responsabilidades para cumprir e já não conseguia mais cumprir com as responsabilidades por conta da doença, né? E é aquela coisa, você tá com a perna quebrada, você tá com uma cirurgia, é algo visível. A depressão, como as pessoas não veem, não enxergam como um sintoma físico, acham que é só uma questão de força de vontade, é só você levantar e ir, né? E não era isso, né? Enfim, e aí eu falei pra médica, eu falei assim, doutora, eu preciso fazer essa aula, eu preciso dar essa aula, eu não tenho a menor condição. E aí ela até permitiu que eu usasse a tal da medicação, né, que eu estava usando de forma equivocada antes, né? Ela permitiu que eu usasse para conseguir montar a aula e conseguir dar a aula, mas ela falou, acabou ali, Simone, nunca mais você olha para casa desse remédio, você vai tratar a depressão, você vai fazer terapia, você vai fazer tudo que você tem que fazer para poder vencer essa etapa, e ela não é uma etapa fácil, né? Enfim, eu sei que eu consegui dar a tal da aula. E quando eu acabei de dar a aula, gente, eu lembro que eu acabei de dar aula e eu desabei dentro do banheiro, sabe? Desabei dentro do banheiro, desabei dentro do transporte público, eu não conseguia parar de chorar depois daquilo, né? E aí, quando você olha de fora, hoje contando a história, quando eu conto a história, me vendo como a protagonista disso, mas me olhando de fora, a vontade que eu tenho hoje de falar assim, cara, eu precisava só de acolhimento. E o acolhimento, às vezes, poucas pessoas sabiam acolher, né? Então, até a minha intenção de falar sobre isso aqui, de sempre falar sobre depressão no Setembro Amarelo, embora eu seja nutricionista e não seja a minha área, né, específica de saúde mental, eu faço questão de passar a minha experiência pessoal e eu faço questão de avisar as pessoas que eu acolho qualquer pessoa que esteja com essa dor. Então, se hoje você é uma pessoa que está me assistindo por algum motivo, parou por aqui, e tá me ouvindo, eu quero que você saiba que, se você precisar, tem uma pessoa aqui que vai acolher você, tá? Não como nutricionista, mas como uma pessoa que já passou por isso e que sabe como isso é doloroso. Enfim, e aí essa segunda médica que eu procurei, era uma pessoa que eu achei na internet, assim, de forma muito aleatória, né? E só que ela cobrava um preço muito caro. Eu estava quase sem trabalhar na época, porque eu não conseguia trabalhar. E aí eu tive que partir para um outro profissional que pudesse me orientar. E aí eu passei para um outro psiquiatra que meu plano aceitava e tal. E esse psiquiatra, ele foi um fofo, assim. Eu falo que ele realmente foi um profissional muito iluminado, né, para falar para mim. A outra médica tinha sido muito boa, realmente, tecnicamente muito boa e tal. Mas ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou tratar a sua parte química, eu vou tratar a parte química do seu cérebro. Mas você precisa tratar essas emoções com a terapia, com o psicólogo. E aí eu já tinha marcado com a psicóloga para retornar à terapia. E aí ele fez uma pergunta que também foi muito crucial. Ele falou assim, como é que é a sua vida espiritual? E aí, assim, eu achei aquilo super estranho, né? Eu falei assim, como assim vida espiritual? Ele falou assim, você acredita em Deus? Você acredita em alguma coisa? E aí eu falei, eu acredito. Ele, mas você se conecta com o universo de alguma forma e tal? Eu falei assim, eu rezo, né? Aí ele falou assim, então eu vou te fazer uma proposta. Você, a partir de agora, se conecte com o mundo. Se você acredita em Deus, que seja com Deus. Então, assim, ele me explicou de uma outra forma que essa parte do link espiritual não era o motivo não era esse, né? Mas fazia parte do tratamento essa reconexão, né? E aí ele falou, procure alguma coisa que faça sentido para você, né? Que possa te ajudar a sair dessa situação, né? de uma forma mais rápida, né? Então, assim, você vai ter que ter esses 3 pontos aqui. O outro fator é fazer uma atividade física,
E, obviamente, a dieta, né, gente? Mas uma coisa um outro fator que aconteceu, durante o período da depressão, eu tive compulsão alimentar, né? Uma das características da depressão são os extremos da fome. Tem algumas pessoas que não conseguem comer nada de jeito nenhum, apresentam uma anorexia grave, e outras pessoas, que foi o meu caso, eu tive compulsão alimentar. E aí, pensa na crise que uma nutricionista que trabalha com comportamento alimentar tem ao ter compulsão alimentar, né? Então, assim, e aí era o outro fator. Comecei a comer enlouquecidamente, comia, tentando fechar o buraco, né? Fechar esse buraco interno. Sabia o que estava acontecendo e não conseguia parar assim mesmo, né? Então, entende como as coisas não são porque você tem um conhecimento técnico. Isso não quer dizer que você vai conseguir sair disso sem ajuda. Então, assim, eu tinha todo o conhecimento técnico, eu trabalho com comportamento alimentar, eu sabia das características do que eu estava tendo e ainda assim eu não conseguia parar, né? Então, assim, porque a questão química era muito forte, era algo que de fato fazia muito... eu não tinha escolhas, assim, sabe? Enfim... E aí ainda me criava mais culpa ainda por estar sentindo aquilo, porque você imagina o seguinte, eu sou nutricionista, eu estou engordando loucamente, eu estou comendo sem critério e, né, assim, e tô tentando me salvar, né? Eu tentava me salvar dessa história toda. E aí, dito isso, saí da consulta do psiquiatra no dia seguinte voltei para terapia e a terapeuta, minha querida Carla, a Carla Suzarte, falou assim, ó, você vai cuidar da sua vida espiritual? E aí, outro profissional que nem conhece o psiquiatra que eu fui, falou a mesma coisa, né? E aí, comecei também uma busca espiritual para auxiliar nessa cura, né? Então, assim, não é... Eu sempre volto a falar sobre isso, porque assim, gente, se você olhar nos clássicos que a gente tem de pessoas conhecidas, por exemplo, o padre Marcelo Rossi teve depressão, o padre Fábio de Mello teve depressão, a gente tem quantos pastores, quantos Dalai Lama, sei lá o quê, que podem ter depressão, gente. A depressão, ela não vai escolher, né, se você tem conhecimento ou não, se você é rico, se você é pobre, se você é mulher, se você é homem, não vai escolher. Ela acontece, né? Enfim, e aí começou a minha... Eu me lembro exatamente as datas disso, né? As datas foram... Eu fui no psiquiatra num dia, acho que 16, 17 e 18. Dia 16 eu fui no psiquiatra, no dia 17 eu fui na psicóloga e no dia 18 eu tive uma experiência espiritual de... Minha mãe me pegou, minha mãe é super católica e tal... Minha mãe me colocou no carro e falou assim, cara, vai tomar um passe aqui nesse centro. E aí eu entrei no centro espírita, né, que tinha perto da minha casa, e aí ia ter uma palestra sobre depressão. Ia começar uma palestra naquele momento, e a palestra era sobre depressão. E aí, a partir daquele momento, as coisas começaram a fazer muito sentido para mim, de como havia esse caminho de Deus mostrando, né, de que forma que eu ia alcançar algo que era voltar ao meu equilíbrio, né? Enfim, gente, o tratamento demorou muito, tá? Então, assim, eu saí da crise, eu demorei 3 meses para sair da crise, né? Porque quando começaram os sintomas foi em torno de abril. Junho piorou muito, em setembro que eu fui buscar a ajuda correta, enfim, demorou muito tempo para essa ajuda chegar e para que os remédios fizessem efeito, porque aí tem isso, mesmo estando medicada, às vezes uma medicação funciona, a outra não funciona, e aí, cara, é um gasto de dinheiro absurdo, é um investimento muito grande e é um investimento de energia para alguém que está sem energia, né? E aí, uma coisa que eu nunca tinha deixado de fazer era atividade física. Atividade física era algo que eu não deixava de fazer. Assim, fazia 2 vezes na semana, quando eu conseguia e tal. Eu tinha um personal na época, que é o Rodrigão. E o Rodrigão, eu lembro que o Rodrigão veio me buscar aqui para eu poder fazer aula, porque eu falei que eu não ia de jeito nenhum. E ele falou, eu vou aí te buscar, se você não vier aqui, eu vou te puxar pelo cabelo, você vai vir aqui. Então, assim, eu tive apoio de vários amigos e várias pessoas que me tiraram de dentro do buraco, né? E assim, obviamente, gente,
claro que não dá para nomear todas as pessoas que me ajudaram nessa jornada, mas quando eu acordei um dia e consegui ver, olhar para o céu, ver o azul e falar assim, meu Deus, obrigada, aquilo ali foi um divisor de águas para mim, para entender que, de fato, eu estava no processo da cura, tá? E aí, gente, um medo que as pessoas têm eu vou ficar dependente de remédio, eu não vou tomar medicação porque eu vou ficar dependente. Gente, eu tinha insônia, eu tinha apetite desregulado, eu tinha falta de energia, fadiga profunda, tudo isso era minha depressão, né? E assim, eu tinha que aceitar a medicação, tem esse negócio de, não vou tomar remédio para ficar dependente. Gente, um hipertenso é dependente da medicação de hipertensão, né? Um diabético é dependente da medicação do diabetes. Então, assim, as pessoas precisam parar com esse preconceito de que, usa remédio controlado, porque, fulano usa remédio controlado. E daí? Se o remédio vai te manter em equilíbrio, manter a tua bioquímica cerebral sob controle, qual é o problema? Se você está com dor de cabeça, você não toma um remédio para dor de cabeça? Né? Então a gente também tem que parar com esse preconceito. E eu vejo muito isso, assim, eu vejo muito quando as pessoas cometem crimes loucos, aí fala assim, fulano cometeu um crime porque usa remédio controlado. Vamos parar com esse preconceito, tá? Vamos parar com esse preconceito, porque isso não ajuda ninguém. Não é porque a pessoa está tomando um remédio controlado que ela vai pegar um revólver e sai matando os outros, tá? Então, cuidado também com esse tipo de coisa. Não vou ficar dependente do remédio. Se tiver que ficar dependente, fique. Se você precisar da medicação para se manter estável, e se é indicação do seu médico, lembrando sempre, gente, que um antidepressivo, ele não é um remédio de felicidade. Você não vai tomar um antidepressivo e vai ficar feliz. Isso não é um remédio de felicidade. Isso é uma medicação para equilibrar os seus neurotransmissores. São coisas diferentes, tá? Então, a pessoa achar que vai tomar um antidepressivo para ficar feliz, para ser um ser humano feliz e contente, cantar com os passarinhos, cara, isso não existe. Eu gosto muito de falar sobre isso porque realmente tem tanto preconceito em torno do tratamento para depressão, tem tanta teoria ridícula que cerca o tratamento da depressão que assim, as pessoas deixam de buscar ajuda necessária. Eu vou para a igreja e vou rezar. Nada contra você ir para a igreja rezar, eu busquei o meu caminho espiritual também e foi super bacana, mas isso não tira de você a responsabilidade de buscar um psicólogo, de buscar um psiquiatra, porque precisa desse apoio multidisciplinar, porque senão você não consegue sair sozinho dali, tá? Então, assim, por falta de informação, e dependendo da gravidade do problema, quantas pessoas atentam contra a própria vida? Não foi o meu caso, graças a Deus, mas a gente sabe quantas pessoas acontecem isso. As pessoas que se afogam em drogas, em álcool, para tentar fugir dessa dor, para tentar calar essa dor dentro delas. Enfim, gente, o remédio começou a fazer, assim, quando eu vi que as coisas já estavam voltando ao normal, já eram 3 meses depois do tratamento inicial. Tá? Então, lá para dezembro, janeiro, é que eu comecei novamente a respirar, e fazendo terapia toda semana, 2 vezes na semana no início, né? Tentando buscar buscar parâmetros para poder sair daquilo, né? Enfim, e aí eu continuei com a medicação, gente, por muito tempo, tá? A medicação, eu usei a medicação para depressão durante 2 anos seguidos. Então, só para vocês verem que não é uma coisa muito simples. A gente começava o desmame, eu voltava a ter alguns sintomas. Começava o desmame, aí trocava de medicação. Então, assim, foi um tratamento super longo, tá? Foram 2 anos de tratamento. 2 anos, assim, tentando muito com a atividade física. Eu não parava com a atividade física, embora fosse muito... confesso que era uma atividade física muito incipiente, né, para resultados estéticos. Não, era só para eu não pirar de vez. Era para liberar um mínimo, né, de serotonina, e era o mínimo que eu conseguia fazer. Então, também tem isso. Não é para você ter uma exigência de performance esportiva quando você está no meio do caos, né? A ideia aqui
da atividade física para me manter viva não era performance esportiva, não era emagrecimento, tem que queimar caloria, não. Era só para tentar liberar um pouco mais de dopamina, de serotonina, tentar manter, né, esses neurotransmissores em dia, tá? E aí, finalmente, depois de 2 anos de tratamento, eu consegui fazer o desmame e tal. 2 anos depois eu tive uma perda, né, grande, precisei voltar para a medicação, tá? E eu falo isso com muita naturalidade, gente. Eu não deixo de ter esse cuidado. Por quê? Porque a depressão, ela assim, ela está por aí, né? Ela não é algo contaminante, mas assim, é algo que eu tenho que observar para a vida inteira. É algo que eu sempre, eu fico muito atenta aos meus sinais hoje, né? Se a fadiga tá diferente, se o sono tá comprometido. Então, assim, uma insônia frequente, graças a Deus, depois eu nunca mais precisei, usei medicação durante muito tempo para dormir, para conseguir dormir, né? Graças a Deus não durmo hoje que nem uma pedrinha, delícia, deito a cabeça e durmo, né? Fora isso, ainda tinha outros efeitos colaterais como constipação grave por conta da medicação. Enfim, gente, como todos os medicamentos antidepressivos, eles também vão trazer alguns efeitos colaterais, mas nenhum dos efeitos colaterais, gente, é isso que esse povo sai falando aí, que fulano fez isso porque usa remédio controlado. Para com essa palhaçada, tá legal? Então, assim, busque ajuda. E esse buscar ajuda talvez seja a parte mais difícil para uma pessoa que é independente, para uma pessoa que é instruída, para uma pessoa que acha que está acima do bem e do mal, porque eu achava que eu sabia sobre o assunto, eu achava que eu poderia controlar por mim mesma, né? E não foi assim que funcionou, tá? Então, assim, a minha ideia aqui de falar sobre o Setembro Amarelo é muito de abrir o coração para vocês, para dizer a minha experiência, né, contar como foi o meu caminho, que não foi um caminho fácil, mas perto de outras pessoas ele foi relativamente rápido, tá? Porque tem gente que luta a vida inteira com isso. Então, por isso que eu falo, eu estou sob controle, né, já estou sem medicação já há 3 anos e tal, feliz da vida por isso, mas sempre observando como eu estou. Então, se eu faço atividade física diária, para ter um tanquinho? É para ter um tanquinho, mas também por conta dessa minha preocupação com a minha saúde mental. E aí, o que aconteceu? Também que foi um outro detalhe. Como eu falei, em dezembro de 2018, janeiro de 2019, eu comecei a melhorar e tal. E quando chegou em março de 2019, a minha menstruação começou a falhar. Ou seja, a minha depressão, ela era secundária ao climatério. Todo esse processo meu foi por conta de climatério. E assim, como eu tinha 45 anos, eu nunca achei que eu ia ficar, né, eu ia entrar na menopausa tão cedo. E os meus exames clinicamente não indicavam que eu estava no climatério, né? Só que era climatério, tá? Então, assim, às vezes é um outro fator que as pessoas também não se atentam. As mulheres no climatério que têm uma labilidade emocional muito grande têm que prestar atenção para que isso não se agrave, porque há alterações hormonais que podem levar a essa alteração de neurotransmissores, tá? Então é importante, gente, a gente ter essa equipe multidisciplinar para ajudar a gente a identificar os sintomas, pessoas que possam acolher a gente, possam realmente oferecer um tratamento adequado, tá? E a minha mensagem, né, principal se você está passando por isso, eu estou aqui oferecendo a minha ajuda como Simone Maia, não como nutricionista. Pode mandar um direct para mim e falar assim, preciso da sua ajuda. E eu vou tentar te ajudar, tá? De algum jeito, pelo menos conversando, te ouvindo e te acolhendo, tá? Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas posso te acolher. E a outra se você tem alguém na sua família, algum amigo que esteja passando por esse problema ou esteja com sintomas e que você esteja percebendo esses sintomas de que a pessoa está se isolando socialmente, que a pessoa perdeu o brilho, que a pessoa não consegue fazer planos, que a pessoa tem comportamentos depressivos, ajuda essa pessoa. Como é que eu posso te ajudar? Fulano, como eu posso te ajudar?
de que forma você... Ai, obrigada, Flávia, obrigada, que bom que ajudou, porque assim, o climatério realmente foi muito terrível aqui pra mim, por conta foi muito difícil e eu não sabia que eu tava, né? Obrigada, que bom, eu fiquei, já valeu a minha live aqui, já fiquei feliz, já fiquei bem feliz. Então assim, acolha as pessoas, assim, em que eu posso te ajudar? Não fala assim, levanta, bota uma roupa, bota um batom, vai lá, vamos para um bar, não sei o quê. Não fala isso, gente, porque a pessoa que está com depressão ela não quer saber disso, gente. Por favor, só fala assim, como eu posso te ajudar? Como eu posso chegar para você, como é que eu posso te ajudar a sair de uma situação dessa? Você quer que eu marque um médico para você? Você quer que eu veja um terapeuta para você? O que você quer em que você quer que eu te ajude? Né? Então assim, eu tive apoio da minha mãe, eu tive apoio da Sandra, que é a minha segunda mãe em casa, eu tive apoio de muitas pessoas, do meu amigo Valdir, da minha amiga Lana, eu tive muitos amigos que me apoiaram de algum jeito, né? Do Rodrigo, que era meu personal, da Carla, que é minha terapeuta até hoje. Então, assim, a Zoe tá falando aqui, o que eu mais ouvi foi você precisa rezar mais. É isso. Não é falta de fé, gente, né? E a gente sabe que não é falta de fé. Você precisa rezar, você precisa pedir para Deus te ajudar. A gente até precisa pedir para Deus ajudar mesmo. Só que não é por falta de fé. Se fosse assim, os padres não teriam, né? Se fosse assim, os pastores não teriam, os rabinos não teriam, né? Todo mundo tá sujeito a ter depressão. É exatamente isso, Zoe. As pessoas falam, eu preciso, você precisa rezar mais. Deixa eu ver se alguém mais escreveu alguma coisa. Meu amigo aqui falando sobre isso, dizendo que eu sou foda. Obrigada, eu não sou não, mas você me ajudou bastante. E é isso, gente. A minha intenção aqui com essa live vai ser todo ano eu vou fazer essa live enquanto eu viver, porque sempre vai ter alguém para escutar isso e eu quero tocar o coração de alguém em algum momento para dizer para essa pessoa que você não está sozinho nisso, tá? É muito importante que a gente esteja atento aos sinais das pessoas que estão ao nosso lado, porque às vezes as pessoas não falam. Como eu disse para vocês, eu disfarçava isso, né? Eu disfarçava muito essa dor, eu disfarçava isso o tempo todo, eu botava máscara social, ia trabalhar, as pessoas continuava fazendo piada, gente. Eu continuava fazendo piada mesmo com depressão. Só quem me conhecia profundamente, né, quem convivia comigo diariamente, é que sabia qual era a realidade. Mas para as pessoas que, né, para os meus pacientes, para as pessoas que não tinham tanto contato comigo, eu continuava fazendo piada, eu continuava fazendo gracinha, como se nada estivesse acontecendo. Então é preciso ficar atento aos detalhes. Se você tem um marido, mulher, namorado, namorada, filho, filha, mãe, fica atento a isso, uma sonolência profunda o tempo todo, a pessoa se isolando, a pessoa não querendo contato com ninguém. Gente, isso é sinal. Tá? Então, assim, se você está desconfiado disso, procura um psicólogo e fala assim, olha, meu marido ou a minha mulher está tendo esse tipo de comportamento, você acha que isso pode ser? A Lu também tá falando a mesma coisa, que passou por isso, e a filha também. E gente, às vezes assim, pode ter um componente genético? Sim, pode ter um componente genético. Isso não impede, né? A genética ela pode ser um aspecto grande aqui. Mas se você tá percebendo um comportamento diferente de alguém perto de você e você não tem certeza, a primeira coisa pergunta para a pessoa que ela precisa, se ela tá precisando de ajuda e tal, e pergunta para um psicólogo, você acha que isso pode ser? Né? Então assim, gente, tenta fazer essa condução, porque a Lu tá falando aqui que o pessoal achava que era frescura, e as pessoas acham que é frescura, é sorrir, só levantar, bota um batom, você precisa dar beijo na boca. Gente, eu escutava isso, eu precisava de Deus, eu precisava dar beijo na boca, vocês acreditam nisso? É um negócio assim, surreal, né, das pessoas acharem que era, né, falta de homem, entendeu? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Era falta de serotonina, de dopamina, era falta de um monte de coisa, né? Mas não era falta de homem, não era falta de Deus, tá? Enfim, então assim, quando a gente abre o coração para falar sobre um assunto que é delicado, que causa estigma, porque as pessoas rotulam a gente, tá? Então assim, ai, depressivo, toma remédio controlado. Não tô tomando
mais, mas se tiver que tomar, eu vou tomar, tá? Então, assim, cuidado com... Ai, o fulano tá mais remédio controlado. Para com o preconceito, tá, gente? Se a pessoa tá se medicando, se a pessoa está buscando ajuda, apoie. Não é pra julgar, não julgue as pessoas, tá? Então, assim, se você estiver passando pelo problema e você conseguir fazer alguma atividade física, faça isso, faça isso. Márcia tá falando, a amiga buscou o filho que estava numa clínica psiquiátrica. E é isso, gente, às vezes, assim, fulano se matou de repente. Vocês já viram essas histórias normalmente de artistas, de pessoas que são públicas e tal, e que, né, tem dinheiro pra caramba. Gente, Jim Carrey, né, dinheiro pra caramba, famoso, talentoso. O cara tem depressão, gente. Então, assim, às vezes, aí o fulano se matou de repente. Às vezes, cara, a pessoa já estava em sofrimento há anos e ninguém ajudou. Tá? Aí, quer ver um outro preconceito que acontece muito, e aí eu, como nutricionista, posso te dizer isso pra vocês de cadeira. Você vai falar, fulano tá imensa de gorda. Cara, não sabe que a pessoa tá comendo pra conseguir fechar aquele buraco. Entendeu? E aí julga porque a pessoa não tem vergonha na cara, entendeu? Gente, isso é de uma crueldade, né? É de uma crueldade. É a mesma coisa que você falar pra uma pessoa que tá tendo lá uma asma, sei lá o que, uma falta de ar, e fala assim, é só respirar, o ar tá aí. É a mesma coisa, sabe? Uma pessoa que tomou um tiro, aí você fala assim, é só arrancar a bala, é só fazer assim, ó, que sai, né? Zoe tá falando aqui que o que ajudou muito além do psiquiatra, terapeuta com uma nova abordagem, atividade física, foi a dança de salão. É isso, gente. Quando a gente... Mas demora pra gente achar, né, Zoe? Demora pra gente conseguir a empatia com o profissional adequado. Isso, às vezes, demora. Então, assim, o primeiro psiquiatra que eu fui foi um desastre. Foi um desastre. A pessoa me medicou errado, né? Não fez uma anamnese correta. Então, assim... Também tem isso, eu já tentei procurar terapeuta e não gostei. Acontece isso também, né, gente? E aí, como qualquer outro profissional de saúde, como qualquer outro profissional que vai te acompanhar, você realmente precisa de empatia, você precisa ter essa conexão com a pessoa. Né? Então, se não deu certo com um psicólogo, tenta outro, tenta até acertar. Né? A questão toda é... entender o que você tem ou entender o que a pessoa tem já é meio caminho andado, né? Não precisa ser o clássico de ficar trancado no quarto chorando e sem tomar banho, sem arrumar as coisas. Não precisa ser esse clássico. Pode ser, como no meu caso, uma fadiga profunda, isolamento social, pode ser outro tipo de sintoma, tá? Então, não deixe de ajudar, de apoiar as pessoas que você vê que podem estar passando por isso. E se você estiver passando, busca ajuda. Ou então, pode vir aqui falar comigo no direct. Pô, Simone, tô precisando de acolhimento e tal. Novamente eu falo, eu não tenho tratamento terapêutico para isso. Mas com certeza absoluta, as minhas palavras, o meu acolhimento, eu te entendo, tá? Eu te entendo e eu te acolho. Tá bom, gente? Então foi isso, eu queria muito deixar essa mensagem aqui para vocês de apoio, de acolhimento, de amor, tá? Que isso é muito importante, isso salva a vida de grande parte das pessoas que estão num sofrimento que ninguém entende, é um sofrimento muito solitário, é um sofrimento muito... é uma dor que não se enxerga, né? É uma dor que ninguém vê. Nem a gente consegue entender da onde que vem tanta dor, da onde que vem tanta dificuldade de viver, né? E a vida tá aí, né? Então, assim, existe sim vida depois da depressão e eu tô aqui para contar essa história para vocês. Tá legal? Um beijo para todo mundo. Obrigada por quem esteve comigo, quem participou, quem abriu seu coração aqui para mim e me coloco aqui à disposição de vocês. Beijo, boa noite!